Aí agora vamos gravar a Santa Palavra de Deus, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 26 de Mateus, no versículo 1 diz assim: Quando Jesus acabou todo esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui 2 dias será a Páscoa. E capítulo 26 E o Filho do Homem será traído para ser crucificado. E no versículo 3 diz assim: 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. E então os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e no versículo 4, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de matar. Esse Caifás e os sumos sacerdotes estavam planejando para dar um jeito de levar ele para matar. E no versículo 5, e diziam sobre: não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre os povos. Eles dizendo, né? E no versículo 6 diz assim: e encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E no sétimo, e sentado na mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro e de alabastro cheio de perfume muito caro, e derramou na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram: dignado para que estas desperdício, porque aí vende esse perfume para dar o dinheiro para os pobres. Jesus ouviu, disse-lhe: por que molestastes esta mulher? É uma ação boa que ela me faz. E no versículo 11 diz assim: e os pobres vós estáis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre metereis. Quer dizer, ele não está junto com eles toda a vida, né? E no versículo 12 diz assim: derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista de minhas ela fez em vista da minha sepultura. E no versículo 13 diz assim: em verdade eu vos digo, em toda parte onde for projetado pregado este evangelho, pelo mundo inteiro será contado em sua memória o que ela fez. E Jesus está declarando que ia ser feito tudo onde que está pregando a palavra dele, né?
E no capítulo 14 diz assim: "E então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhe, no versículo 15, que queres dar-me? Eu vou entregá-lo. E ajustaram com ela 30 moedas de prata. Quer dizer, eles pagaram ele, né? Para poder saber aonde que ele estava, para eles pegar, né? E no capítulo 16, e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. E no versículo 17 diz assim: no primeiro dia dos asmos, os discípulos aproveitaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que prepare-se essa ceia? E um dos discípulos, que é ide da cidade de casa do tal, dizendo o mestre manda dizer o meu tempo próximo para tua casa, que lembraste da Páscoa dos meus discípulos. E no versículo 19 diz assim: os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. No capítulo 20 diz assim: e o declararam da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. E no versículo 21 diz assim: durante a ceia disse, em verdade eu digo, um de vós me trairá. E aí os discípulos ficaram tudo pensando, perguntavam um pelo outro, né? No versículo 22 diz assim: com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? E aí ele vai falar quem, não vai falar quem que é, só vai dizer um exemplo, né? E no capítulo 23 diz assim: respondeu-lhe aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. E no versículo 24 diz assim: e o filho do homem vai como deles está escrito, mas aí daquele homem que, porque filho do homem é traído, será melhor que ele, esse homem, que jamais tivesse nascido. Então ele está explicando porque não podia fazer, né? E no versículo 25 diz assim: Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. E no versículo 26 diz assim: durante a refeição, Jesus tomou o pão, disse dos discípulos e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo. E que todos depois deu o cálice e deu graças e dizendo: bebei todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que é por muitos mais os homens em remissão dos pecados. Jesus está fazendo o pão e o vinho tornar-se sangue, e o corpo dele para salvar nós da humanidade. Jesus salva todos nós com o que ele falou com os discípulos. Jesus ama todos vocês. Amém.